Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Essa passagem do Evangelho ela é muito interessante para todos nós, porque se fala de um homem que estava paralítico. No dia a dia nós encontramos, nas cidades, nas ruas onde nós andamos, nós sempre encontramos pessoas, às vezes, que estão numa cadeira de roda, que alguém está levando ela para algum lugar. É difícil a gente encontrar um paralítico que seja curado. É difícil. Porque a paralisia ela toma conta de todo o corpo. E a pessoa ela não tem movimentação e precisa também de alguém que possa auxiliá-la. Tem muitos paralíticos, às vezes, que vivem ali um certo constrangimento e um certo orgulho, de viver na dependência do outro. Não é fácil você ser dependente do outro para se fazer tudo. Mas claro, essa paralisia desse homem aqui, se nós formos olhar, pelo menos aqui na igreja, eu não estou vendo ninguém que esteja paralisado no seu corpo. Está todo mundo aqui, todo mundo movimenta bem o seu corpo, graças a Deus. Mas existe a outra paralisia que muitas vezes, muitos de nós estamos. É a paralisia do pecado, que paralisa a nossa alma nos nossos relacionamentos com Deus. O pecado, ele nos atrofia e ele nos leva à morte. Achei interessante que uma vez, uma jovem, que eu conhecia, ela veio assim diante de mim, ela estava com uma amiga dela, ela disse: padre, olha, aí apresentou. Essa pessoa aqui, aí deu o nome da pessoa, ela disse: ela precisa se confessar. É igual esse homem aqui, Foi levado por outros diante de Jesus, porque ele não tinha como chegar lá, e eles levaram. Olha, Jesus, está aqui esse homem, o senhor pode curar? Vocês viram que Jesus não somente curou ele da paralisia física do corpo, como da alma também. Muitas vezes no nosso convívio, você
Agora eu vou falar que é você. Você convive com pessoas que estão paralisadas no pecado. E você sabe que a pessoa está no pecado. E você deveria ter compaixão, claro, sem forçar, fazer como essa menina que eu contei agora. Ela vendo a amiga dela, provavelmente a amiga dela não tinha força para ir a um sacerdote, provavelmente essa menina estava paralisada no pecado dela e não queria sair. Provavelmente essa menina conversou muito com ela até que ela se convenceu. E a menina chegou e disse: mas sozinha eu não vou, eu tenho medo. E ela disse: tá bom, eu te dou uma força. E ela foi, levou e tirou a amiga dela da situação de pecado. Então muitas vezes, como eu estou dizendo, sem forçar, com essas pessoas que você convive, e graças a Deus você pode estar na graça e a outra poderá estar na desgraça. E você sabe disso. E você, com compaixão de salvar essa pessoa, você deveria conversar com ela, com caridade, mostrar o que é que o pecado causa na alma do outro, mostrar para ela o que as consequências de quem peca, mostrar para ela que o pecado poderá levar ela para o inferno se um dia ela não se arrepender. E às vezes a pessoa te ouvindo, ela vai dizer que é isso mesmo, mas ela não tem força. E você vai precisar ter muita força para levá-la, para conduzi-la ao confessionário, para que ela possa sair desta situação. Porque para nós, meus irmãos, é muito cômodo nós até dizermos nos nossos relacionamentos de amigos e tudo que nós temos, de nós dizermos assim: quem sou eu para julgar? Bem, não é questão de julgamento, é uma verdade. O julgamento, ele se dá quando você emite qualquer situação em relação a alguém e que você não tem certeza. E nesta incerteza, você acaba dizendo que é. Isso aí é um julgamento. Mas olha bem, você ali no local do seu trabalho, você tem uma pessoa que se diz ser católica e ela nunca foi na missa. E há anos não vai na missa, e você está dizendo que é julgamento seu dizer que ela não está indo na missa? E quantos que você convive, que você sabe que rouba? E quantos que você convive e você sabe que é corrupto, está na corrupção? E quantos que você convive que estão vivendo um casamento errado? Quantos amigos seus que você sabe lá, e você sabe que muitas vezes ele sendo casado, ele sai para adulterar, ou amiga sua. E Deus dá essas pessoas nas tuas mãos, porque você é uma católica, é um católico fervoroso, que cumpre, que vive uma vida na graça de Deus, que vive uma vida santa, e você não move um dedinho para ajudar esse irmão a sair desta situação errada. Eu estou dizendo, não é para forçar, porque ninguém pode ir se confessar forçado. Mas quem sabe, se Deus não coloca você para você ser instrumento de graça e de salvação na vida dessa pessoa. É como esses homens aqui. Olha, tem um tal Jesus aí que está curando todo mundo, olha, vamos levá-lo. E levaram. Jesus aproveitou o momento, até mesmo, não somente para curá-lo do corpo, mas para curar da alma dele, porque muito mais do que o físico dele, a alma estava muito pior. E aqui Jesus disse assim, para os fariseus, que não acreditavam
que Jesus tinha o poder de perdoar o pecado. Aí Jesus diz assim, olha, para vocês verem que o Filho do Homem, ele tem poder de perdoar os pecados desse homem aqui neste mundo. Levanta da tua cama e anda. O perdão dos pecados, meus irmãos, só acontece nesse mundo. A pessoa que morre em pecado mortal, ela não vai ser perdoada depois. Depois só vai restar a justiça divina. É nesse mundo que Deus perdoa os pecados. Tem muita gente por aí achando que depois da morte a pessoa vai se arrepender e lá Deus vai perdoar. Não, é aqui. Por isso que muitas vezes eu falo, e às vezes tem gente que não compreende, né? Quando eu digo assim, aquela pessoa que morreu em pecado mortal, aí agora o pessoal quer salvar com a missa de corpo presente. Ou com uma missa de 7º dia. Ela morreu naquela condição, e agora o pessoal quer dar a última cartada, depois que ela morreu, e depois que ela passou pelo julgamento particular dela, as pessoas agora querem, com a missa daqui, e com a missa de 7º dia, e de 30º dia, pedir para Deus para ela perdoar o pecado da pessoa lá que morreu nessa condição, sem o devido arrependimento. Claro, nós não sabemos se realmente aquela pessoa, né? Porque às vezes a gente diz assim, mas no último momento ela deve ter. Bem, isso aqui é dedução. No último momento, pode ser que ela, antes de morrer, ela tenha se arrependido e ela tenha pedido a Deus, Senhor, me perdoa, ali naqueles últimos momentos, e realmente ela acabou sendo perdoada antes de morrer. Não foi depois. Então nós deduzimos assim muitas vezes, né? Pode ser. Mas esse pode ser se aplica para todo mundo? E aqui eu repito, aquele colega seu, aquele amigo seu de trabalho, ou que está lá na tua casa, eu não estou colocando peso nas suas costas, mas ao mesmo tempo eu estou colocando no sentido assim, você já foi alguma vez, já conversou com aquela pessoa, já convidou ela, já mostrou para ela o que é que o pecado faz, as causas, as consequências do pecado na vida, na eternidade da pessoa. Mas se você já fez tudo isso, não se preocupe mais, agora dobre o joelho e reze para ver se no último momento ele se arrepende. Ou talvez, né, que se arrependa até antes. Ou talvez até com as suas atitudes, né? Aí de vez em quando você pode dizer assim, nossa, hoje eu vou me confessar. Quando você faz isso, de repente pode despertar no outro. Como eu contei aqui uma vez, que lá no confessionário, uma mulher, um filho foi levar a mãe para confessar, mas ele não queria nem confessar. E ele estando ali no confessionário, né, enquanto a mãe foi confessar, ele parou e viu ali os mandamentos e começou a refletir e disse, nossa, eu estou frito. E naquele momento ele se ergueu e foi lá e se confessou. Foi a oportunidade. Mas eu repito, você vai ter coragem de um dia você parar e pensar assim, olha, eu convivi com aquela pessoa e eu sou um cristão, eu sou até de confissão mensal, ou quinzenal, ou semanal, eu convivi com aquela pessoa e em nenhum momento eu a ajudei para que ela pudesse compreender a situação difícil que ela estava. Em nenhum momento eu falei nada e você recebeu a notícia que aquela pessoa faleceu. E aí vem, né? A saída é essa. Ah, mas no último momento ela se arrependeu.
Foi mesmo? É verdade o que você está dizendo? Você tem certeza que foi assim? Aí depois que morre, aí chama o padre, né, lá para fazer as exéquias daquela pessoa que você teve a oportunidade de ter conversado com ela. Eu estou dizendo sem forçar, mas você levou, poderia ter levado ela a ter consciência. Agora você fica atrás de um sacerdote depois que ela morreu, para dar uma bênção no corpo, mas a alma já foi. A alma foi julgada. O corpo está ali, pode dar bênção, pode jogar água benta, pode fazer tudo, mas não é aquela água benta que vai resolver o problema de uma pessoa que já foi. Porque olha, missa de corpo presente, missa de 7º dia, 30º dia de ano, é um louvor e um agradecimento a Deus, é uma entrega daquela pessoa a Deus, porque olha, Deus, essa pessoa levou uma vida santa. Ela te serviu aqui na terra. A vida dela foi um louvor a ti, meu Senhor. E agora nós estamos celebrando, comemorando a entrada dela no céu. Aí você faz isso com o sacrifício da missa. Faz assim com aquelas exéquias que são feitas. É essa a finalidade. Não é para qualquer um, mas eu repito, como nós não vamos julgar que aquela pessoa foi e está no inferno mesmo, então nós fazemos todo aquele rito, e os padres vão, e tem ministro da Eucaristia por aí que faz, ministro das exéquias que faz, e é bonito fazer, ok, maravilhoso, né? As pessoas se emocionam, mas será que se salvou mesmo? Então que no dia de hoje, Deus nos dê a graça dessa consciência que nós precisamos ter das pessoas que convivem conosco e estão no lamaçal do pecado e que antes dela morrer nós precisaríamos ajudá-la a tomar consciência que elas precisam se livrar do pecado antes da morte. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.